Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Jeremias 18. E eu quero louvar Jesus pela família pastoral da nossa igreja. Pastor Jarmuth, pastora Débora, obrigado pelo carinho. Muito bom poder estar aqui com vocês, né? Eu não preciso nem dizer o que eu sinto ou o que eu posso falar acerca dessa família, porque o meu pastor, Alex, que vocês com certeza conhecem, é amigo muito íntimo do pastor Jarmuth, da pastora Débora, e é um fã de vocês, né? Sempre falou muito bem. Antes de eu ter a oportunidade de estar com vocês pela primeira vez, já falava muito. Então, quando eu conheci vocês, já sabia de tudo já. Valeu, tamo junto sempre. Felipe, tamo junto, meu amigo. Amém. Você é um showman, sabia, irmão? Sim. Tinha que ser de Lodebar, né, irmão? Essas coisas só vêm de Lodebar, Rio de Janeiro. Aleluia. Antes de eu ministrar, deixa eu anunciar para vocês aqui rapidinho. Eu trouxe aqui para abençoar o seu casamento o livro mais importante que eu escrevi até hoje. É o único que eu escrevi, por isso que é o mais importante. Não, estou brincando, já escrevi alguns. Eu tenho um devocional lançado pela editora Central Gospel, que é a editora do nosso pastor Silas, que também é para casal. Esse aqui é um curso que eu chamo Método Si, Casais Indivorciáveis. Quem aqui é casado? Tristeza é essa, irmão? Quem aqui é casado? Que mata é a falsidade, né, irmão? Você tem que fazer uma força para poder, aleluia. Porque toda vez, assim, principalmente quando você estiver numa conferência de família, toda vez que alguém perguntar assim, quem é casado aqui? Aí faz muito barulho, irmão. Para o solteiro pensar assim, deve ser bonzão. Então, são 10 princípios, tá? 10 princípios que eu tenho certeza que vai mudar o seu entendimento acerca do casamento. E, além disso, o Senhor me deu uma ideia de confeccionar essa lâmina aqui, que tem 10 QR Codes. Cada QR Code desse aqui é uma aula. Então, você vai ler o QR Code, vai te enviar para uma videoaula. Então, é uma aula explicando cada princípio do livro. Eu tive essa ideia, irmão, porque tem gente que às vezes compra o livro seu e fala assim, vou comprar para abençoar. Faz não, irmão. Porque não, de verdade, a gente não escreve um livro para vender, simplesmente. A gente faz um livro para a pessoa ler. Se fosse assim, eu mandava o chat fazer. Escreve aí, chat, ninguém vai ler mesmo. Sim ou não? Uma vez eu fiz um teste com um professor que eu tive, que ele era muito exigente, muito. Aí, no meio do trabalho, tinha várias páginas, no meio do trabalho, eu escrevi uma frase lá só para saber se ele ia ler. E não é que ele leu. Eu falei, não, era só para saber se o senhor lia mesmo. Imagina, cada aluno entregando um trabalho de não sei quantas páginas. E ele lia, tudinho. Então, assim, eu não gosto de ler. Mas aí você pode assistir às aulas e acompanhar no livro. Então, não tem desculpa de você falar, eu não vou comprar porque eu não vou ler. Então, por favor, é para abençoar o seu casamento, irmão. Só família é importante, sim ou não? Sim, irmão. Se o seu casamento não vai bem, nada vai bem. Entende? Então, isso aqui é o resultado de uma mentoria. Eu criei uma mentoria individualmente, assim, para cuidar do casal, assim, de forma individual. E as pessoas me perguntavam, Elvis, como é que eu faço? Eu quero fazer a mentoria. E aí não é barato, porque são 10 encontros, são 10 princípios, 10 encontros com o casal. E aí a pessoa falava, eu não tenho condições. E aí eu também ficava com o coração apertado, porque a pessoa sabia que o casamento da pessoa precisava, eu também não tinha tempo, né, para disponibilizar, e aí eu ficava com o coração apertado. Aí o que eu fiz? Tudo que eu falo na mentoria individual do casal está aqui. Então, em 2012, eu me formei em Direito. E no período da faculdade, eu fiz uma pesquisa de iniciação científica. Eu fui orientando, né, numa pesquisa de iniciação científica com uma doutora em educação, uma antropóloga. Então, ela me orientou no assunto que ela dominava, que era educação. Então, ela me deu o tema, a história da educação do Brasil e as práticas pedagógicas. Eu entendi nessa pesquisa que a gente aprendeu a copiar e colar. A educação no Brasil ensinou a gente a copiar e a colar. Não sei se você vai se identificar aqui. Você chegava na sala de aula, a professora ficava 1 hora escrevendo no quadro. Aí ela falava, vou apagar esse lado aqui. Você não apaga não que eu estou indo, não apaga não. Quem lembra disso? Você tem mais de 50 anos então. Eu sei porque minha avó me contou. Aí depois ela apagava tudo, escrevia umas 10 perguntas. Aí falava assim, agora interprete o texto. Interpretar o quê, irmão? Quem era o autor principal do texto? Aí você olhava, Joãozinho. Aí você escrevia Joãozinho. Qual era a missão de Joãozinho? Se ia no texto, comprar comida para a mãe no mercado. Você falou, comprar comida. Então você não aprendeu a transformar a realidade, você copiava e colava. Então eu entendi por que o brasileiro tem dificuldade de prosperar. Então aqui tem um princípio aqui da prosperidade.
Nesse período da faculdade, eu tive 2 professores de filosofia que eles mudaram a minha visão acerca da realidade. Eu enxergava a estética, o aparente, e eles me ensinaram a enxergar além da estética. Me ensinaram a enxergar a realidade, o fato. E aí, logo depois, eu fiz uma pós-graduação em filosofia. É por isso que eu tenho uma visão filosófica acerca do casamento. Então, você não vai encontrar aqui mais do mesmo. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu quero dizer que eu tenho uma visão diferenciada acerca do casamento. Não que seja melhor do que os outros, mas é diferente. Então, se você pegar 10 livros sobre casamento, você vai ver que os assuntos se repetem, tem jeito. Então tem lá, vai ter um assunto falando de finanças, vai ter outro capítulo lá falando de comunicação, vai ter um outro capítulo falando de coisar. Sim ou não, irmão? Eu sei quais não faz, mas tem que ler, tem que, entendeu? Tem que ter porque faz parte do assunto. Aí depois eu fiz um curso de terapia sistêmica familiar, foi quando eu me tornei terapeuta de casais. Depois eu fiz um curso de psicanálise e eu entendi que a gente pisa no chão da nossa infância. Então esse material, tenho certeza, vai abençoar muito o seu casamento. Você achou aí Jeremias 18? Quem achou Jeremias 18? Vamos ler, diz assim, ó: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sobra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmão, a gente leu aqui alguns versos do capítulo 18. Só que, para a gente entender uma realidade, a gente precisa desmontar essa realidade, a gente precisa fragmentar. Então, a gente leu o capítulo 18, mas ainda falta aqui o 17, falta o 16, falta o 15, falta o 14, pulo 13, falta o 12, falta o 11, sim ou não? Então, não tem como a gente chegar e começar a falar aqui desse profeta, lendo apenas o capítulo 18. Então, a gente precisa ler pelo menos o capítulo 1 para a gente entender a chamada dele. Então, vamos voltar lá agora, no capítulo 1, a partir do verso 4. Jeremias, capítulo 1, a partir do verso de número 4. Diz assim, ó: a palavra do Senhor que veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre já te conhecia, e antes de você nascer eu consagrei profeta às nações. Então eu disse: Senhor, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Hoje eu te coloco sobre as nações para arrancar e para derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Irmão, quem é que está falando com Jeremias aqui? É o próprio Deus. Se o Senhor tivesse falado com Jeremias através de uma visão, não seria profundo também? Seria. Seria poderoso, sim ou não? Seria. Se o Senhor tivesse falado com ele através de um sonho, também seria poderoso. Se o Senhor tivesse falado com ele através de uma revelação, também seria poderoso. Se ele tivesse usado um profeta para falar com ele, também seria poderoso. Seria Deus falando. Se o Senhor tivesse falado com ele, usado uma irmã do coque. Você sabia que aquela antena daquelas irmãs, o coque, é uma antena ligada no céu por Bluetooth? Sério, a revelação vem na antena, desce para o cérebro, aí depois que elas entregam a profecia. Eu sei que eu andava com essas irmãs. Também não seria poderoso? Seria. Mas o próprio Deus está falando com ele. E o Senhor está falando com ele de uma forma tão poderosa, irmão, tão poderosa e tão profunda. Porque o Senhor está dizendo assim: Jeremias, antes de você nascer, eu te consagrei a profeta sobre as nações. Irmão, o Senhor escolheu você, quando fecundou lá, dá até para entender. Agora, o Senhor te escolher como um profeta sobre uma nação antes de você nascer, antes de existir matéria-prima, irmão. Como pode isso, irmão? Olha como o Senhor está falando com ele de forma poderosa. É porque a gente não consegue entender. A gente acha que o Senhor escolheu a gente quando a gente levantou a mão na igreja. A gente acha que o Senhor chamou a gente quando a gente levantou a mão e falou assim: agora sim, agora eu vou começar uma obra na sua vida. Irmão, Efésios 1,4 diz que nós fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo. Antes de existir o planeta Terra, você já havia sido gerado em Deus. Você veio dele. Mas a gente não veio do pó da terra, a nossa matéria veio do pó. É por isso que quando você morrer, a tua matéria vai voltar para o pó. Mas a Bíblia diz que o teu espírito volta para Deus. Por que volta? Porque você veio de lá. Então o céu não é o lugar para onde você está indo, o céu é o lugar para onde você está voltando. O céu não é o seu destino, o céu é a tua origem, porque você é cidadão do céu.
Então, olha como é que o Senhor está falando com ele de forma poderosa. Então, o Senhor fala com ele, você é o profeta. Ele falou, eu sou profeta, então vamos embora, vamos profetizar então. O Senhor chamou Jeremias, ele tinha entre 17 a 20 anos. E isso gera um impacto no meu coração, porque, irmão, com 14 anos eu comecei a trabalhar como office boy no Niterói Shop. Meu pai trabalhava lá também, conhecia o dono, e aí meu pai pediu uma vaga a ele para mim, e ele cedeu uma vaga. 14 anos comecei a trabalhar lá como office boy. Quando eu completei 17 anos, o comprador do Niterói Shop me chamou, que era o Paulinho, e falou, Elvis, eu tenho aqui uma promoção na área, para você cuidar do relógio de ponto, cuidar do pessoal da obra. Então, só que você vai ter que aprender a mexer em computador. E naquela época, irmão, o contato mais próximo que eu tive com o computador foi olhar um computador dentro do escritório. Eu nunca tinha ligado ou desligado no computador. O monitor era dessa, quem me lembra? O jovem aqui fala, não lembro, não sei. O monitor era dessa largura assim, ó. Então eu não sabia mexer em computador, eu nunca mexi, até então nunca tinha ligado ou desligado no computador, eu fiquei preocupado. Naquela época nem celular tinha um celular da Motorola, que só rico tinha. Na Arapuã começaram a vender o celular da ATL, que era Arapuã. Ah, tu tem 70 anos já? É sério? E pagava no boleto, em 10 vezes. Eu falei, mas se eu não passar nessa experiência, eu perderia minha vaga de office boy. Aí era uma sexta-feira. O Paulinho, que era o comprador, falou assim, Elvis, vai para casa, sexta-feira, conversa com seu pai, na segunda-feira você dá a resposta. Mas você precisa correr para fazer um curso, você precisa aprender a mexer no computador. Tá bom. Fui embora para casa, entrei no ônibus, sentei na janela do ônibus. Aí, Martim da igreja, sua paleta, ó. Aleluia. Aí eu sentei na janela, coloquei a cabeça no vidro da janela do ônibus, e eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, hoje tem vigília dos jovens na sede, eu era da Assembleia do Rocha. Tem uma vigília hoje dos jovens, Senhor, se o Senhor falar comigo na vigília, eu aceito. Se o Senhor não falar, eu não vou aceitar. E fui para a vigília à noite. Lá para as 2 horas da manhã, Samuel Leite, que era o líder geral dos jovens da Assembleia do Rocha, que eram mais de 200 congregações, hoje ele é pastor lá em Macaé, numa Assembleia de Deus lá em Macaé. Samuel Leite no microfone começa a profetizar, meu servo, eu, o Senhor, falo contigo. Hoje você recebeu uma promoção de emprego, pode aceitar que eu, Senhor, estou contigo nesse negócio. Não, eu não dei glória, eu falei, Senhor, vigília lotada, pode ter outra pessoa que recebeu também uma promoção de emprego e o Senhor está falando com ela, estou achando que é comigo e vai dar ruim. Aí o Senhor, ele continua, para que você não tenha dúvida que eu, Senhor, estou falando contigo, hoje você veio com a cabeça no vidro da janela do ônibus dizendo, se o Senhor falar comigo, eu aceito, se o Senhor não falar, eu não aceito. Não, depois eu fui falar com Samuel para testificar, porque ele sabia que a profecia era profunda, que Deus estava falando de forma específica, ele não sabia para quem era, e eu falei, cara, sou eu, e falei para ele ver assim, desse jeito. Eu até escrevi essa história no primeiro livro que eu escrevi, chamado Para Que Namorar? E aí ele continua a profecia, eu, Senhor, irei te enriquecer, e você vai sustentar muito servo meu na minha obra. Pergunta se eu estou rico. Não, eu estou contando esse testemunho aqui para lembrar a Deus, que se o Senhor não lembra, eu lembro como se fosse hoje, Senhor. Lembra a cadeira que eu estava, a hora que era, tudo. Irmão, eu naquela vigília me senti a pessoa mais importante da vigília, irmão. Eu me senti o cara mais importante, que eu falei assim, Senhor, né? Porque a Assembleia do Rocha tem o templo, tem 2 galerias, estava lotado, irmão, porque o campo todo ia para lá. A igreja lotada, e o Senhor falou com quem, irmão? Com quem? Eu falei, o Senhor falou comigo, e não falou assim, aceita lá que está tudo certo. Não, você veio com a cabeça no vidro da janela. Irmão, Deus leu o meu pensamento. Falei, não é possível, eu devo ter um negócio muito top com Deus. Uma ligação muito, aleluia. Deus deve me amar muito mesmo. Mas eu saí de lá assim, me sentindo rico. Não, eu saí de lá falando, pai, fica tranquilo aí que eu sou o José da casa. Estão entendendo? Imagina, o próprio Deus falou com Jeremias, é o próprio Deus que está falando. Jeremias deve ter saído dessa experiência voando, falou, eu sou o profeta, eu sou o maior profeta que já pisou nessa terra, porque olha que Deus está falando comigo, porque esses outros profetas aí, Deus resolveu escolher durante a caminhada dele, comigo não, antes de eu nascer, o Senhor falou assim, você já é profeta, já te coloco sobre essa nação, então eu sou o profeta dessa nação, eu sou o 01 profeta dessa nação. Senhor, o que é para profetizar? Começa a profetizar para esse povo, que se eles não se arrependerem, eu vou levar eles para Babilônia, tu cantou aqui, né? Eu vou levar esse povo para lá, o povo tem que se arrepender. Então, se o povo não se arrepender, os filhos serão levados, os filhos serão inférteis, os filhos não irão continuar aquilo que eles começaram. Então, o povo... E ele começa a profetizar. Então, eu vou profetizar. 1 ano profetizando nada. 5 anos profetizando nada. 10 anos profetizando nada.
15 anos profetizando nada, 20 anos profetizando nada, 25 anos profetizando nada. Irmão, eu não sei se aqui em Curitiba tem. Lá em Lodebar, propriamente São Gonçalo, onde eu moro, pelo menos 5 vezes por semana eu faço retorno embaixo de um viaduto, tem um profeta lá, um cara com barbão. Ele fica com umas placas assim, de versículo bíblico, e quando o sinal para, ele fica com aquela placa, ele tem uma salva, vai que alguém dá uma oferta, ele passa no meio dos carros. A gente tem aquele cara como maluco, irmão. A gente tem ele como um profeta maluco. Aqui em Curitiba tem, já viu na rua que tem? Coisa de Lodebar. E aí, por que a gente tem aquele cara como um louco? Porque a gente não dá crédito para aquilo que ele está falando. Jeremias era tido como um profeta louco, porque Jeremias profetizava e a profecia que saía da boca dele não se cumpria. Porque, irmão, o sistema não está nem aí para aquilo que você carrega. O sistema está atrás do seu resultado. Se você não tem resultado, ninguém vai dar crédito para você. Não, mas eu carrego algo do céu. Jeremias carregava uma palavra do céu, irmão. Não importa o que você está carregando, você tem resultado? Se não tem resultado, quem é você? Você é um ninguém. Então, se a gente entende que as pessoas só vão respeitar a gente depois que a gente tiver resultado, se a gente percebe que as pessoas só vão dar crédito para a gente depois que a gente tiver resultado, depois que a gente tiver número, depois que a gente começa a performar, então a gente começa a idolatrar o resultado. A gente já começa a fazer algo pensando na conclusão. A gente já começa a fazer algo pensando no resultado. E o Senhor está dizendo, eu não mudo você quando eu concluo, eu mudo você no dia a dia, eu mudo você no cotidiano. O Senhor não transforma você quando Ele faz você chegar lá no final. O Senhor transforma você no que Ele está fazendo no agora. É por isso que tem um filósofo chamado Nietzsche. Eu amo Nietzsche, irmão, porque Nietzsche fala do amor fati. O que é o amor fati? Amor fati, a grosso modo, é o amor pelos fatos, é o amor pelos acontecimentos. Então a gente está pensando lá no final, a gente está pensando em performar, a gente está pensando na conclusão, e o Senhor está dizendo, não, eu transformo você nos fatos, eu transformo você no dia a dia, porque se eu ignoro o que Ele está fazendo no dia a dia, eu estou rejeitando o cumprimento, eu estou rejeitando a conclusão. O Senhor está dizendo, para de olhar para o final e comece a olhar para o hoje, porque o que eu estou fazendo hoje faz parte do cumprimento do propósito. Eu só vou concluir quando você começar a entender que eu estou te preparando no dia a dia, eu estou te preparando nos fatos. Irmão, tem um versículo que a gente não consegue entender perfeitamente, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, pelos que são chamados pelo seu propósito. Olha só, a gente esquece uma palavra, ou talvez a sua versão não traz essa palavra. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tira o juntamente, irmão, você não entende esse verso. Imagina, Deus chega para você e fala assim, por exemplo, chego para você e falo assim, toma esse chip aqui de iPhone, presente para você. Você fala, para que eu quero um chip de iPhone se eu não tenho iPhone? Eu falo, só guarda. Mas não tem, guarda. Não, guarda. Você fala, tá bom, guardar. Aí passa mais um tempo, eu te dou uma capa de iPhone 17. Aí você fala, para que eu quero uma capa de iPhone 17? Original ainda, isso vai ficar lá em casa, eu não vou usar. Não, guarda. Você fala, guarda. Aí você guarda. Aí depois de um tempo, eu vou lá e te dou um iPhone 17. Aí você fala, nossa, obrigado, a irmã recebeu. Obrigado. Não, já passou, tem que receber na hora a palavra profética. Aí eu te dou o iPhone, você fala, iPhone para mim? Fala, iPhone 17. Aí eu falo, lembra daquele chip que eu te dei? Pega ele lá. Lembra daquela capa que eu te dei? Pega ela lá. É porque você só vai entender o que Deus está fazendo quando a gente entregar a última peça do quebra-cabeça. Porque todas as coisas só vão fazer sentido quando você juntar tudo. Porque todas as coisas contribuem juntamente. Tem algo que você viveu há 5 anos atrás, você não entendeu. Tem algo que você viveu 3 anos atrás, você não entendeu. Você viveu outra coisa, uma experiência que Deus deu há 1 ano atrás, você não entendeu. Agora, quando Ele te entregar a última peça do quebra-cabeça, o que você viveu há 5 anos atrás vai fazer sentido. O que você viveu há 3 anos atrás vai fazer sentido. O que você viveu ano passado vai fazer sentido. O que você está vivendo agora vai fazer sentido. Irmão, não dá para entender as coisas separadamente. Deus está fazendo as coisas separadamente. Mas quando Ele juntar tudo, você vai entender que sempre foi Deus na sua vida. Ele te muda no cotidiano. Ele te prepara nos fatos, irmão. Então diga assim comigo, se tem uma coisa que eu preciso entender, é que eu não preciso entender. Dilma Rousseff, deu para entender? Não, irmão, a gente quer entender tudo. É por isso que o Senhor já estava preparando Jeremias. No próprio capítulo 1, no verso 11 e 12, ele falou assim, Jeremias, o que é que você vê? Ele falou, eu vejo um ramo de amendoeira. O Senhor falou, viste bem, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Sabe o que ele está dizendo para ele? Jeremias, você vai profetizar 40 anos sem ver o resultado. Você vai profetizar por 40 anos e não vai performar. Você vai profetizar por 40 anos e você não vai ver a conclusão. 40 anos, Jeremias, mas descansa o teu coração, já estou te avisando. Eu velo para que a minha palavra se cumpra.
Jeremias, o que você está falando, fui eu que mandei você falar. Então qual é o seu papel, Jeremias? Seu papel é profetizar, e o meu papel é cumprir a palavra que eu liberei, que eu mandei você liberar. Então qual é o seu trabalho? Seu trabalho é continuar orando, é continuar jejuando, é continuar consagrando, é continuar sendo fiel. E o do Senhor é cumprir a palavra que Ele liberou sobre a tua casa, sobre a tua família. Então faça o que Ele mandou você fazer e deixa que a parte dele Ele vai realizar, Ele vai concluir, irmão. Irmão, na minha cidade eu fiz um churrasco para moradores em situação de rua durante 7 anos. Nesses 7 anos, irmão, como a gente apanhou, tinha gente que chegava na página e falava assim: me fala uma coisa, sabe por que eles não saem da rua? Eles não saem da rua porque vocês ficam dando comida para eles. Porque se vocês não dessem comida para eles, eles sairiam da rua. Imagina ficar na rua e ninguém dá um prato de comida, eles vão acabar saindo da rua. Aí eu falava: não, eles não ficam na rua não, eles ficam na calçada. Não, porque eu sou debochado, irmão. Aí eu respondi assim: mas a gente não dá comida para eles, a gente dá comunhão, a gente dá unidade. Não tem a ver sobre comida, é sobre comunhão. A gente dá amor para eles. E a gente colocava mesas lá e se assentava à mesa para comer com a gente, irmão. Tinham lá que não tinham dentro da boca, eu falava: que carne macia é essa? Carne é uma benção. Quando nós completamos 7 anos, irmãos, antes da pandemia, quando a gente completou 7 anos, chegando pertinho da pandemia já, nós fizemos um bolo, fizemos uma festa de aniversário lá. E aí comentaram assim: me fala o resultado. Quantas pessoas nesses 7 anos vocês tiraram da rua? E nós fomos fazer o cálculo mesmo. Sabe o que nós percebemos? 2 pessoas nós devolvemos para a cidade de onde eles eram. A família lá os receberam. E o outro foi um rapaz que morava com a mãe, mas ficava na rua, voltou para a casa da mãe. E um outro casal, nós alugamos uma kitnet para eles morarem na kitnet. Depois arrumamos um emprego para o rapaz no açougue. A gente ajudou a eles a restaurarem a vida deles e saírem da rua. Aí eu falei: realmente a gente não teve resultado. Mas sabe o que o Espírito Santo me disse nessa hora? Elvis, você está na rua para tentar transformar as pessoas, mas na verdade você que é transformado enquanto está servindo o outro. Você descobre que quem está sendo transformado é você. Então você está pensando na conclusão e o Senhor está dizendo: calma, você está pensando que quando você chegar lá vai resolver tudo? Não, eu estou resolvendo no dia a dia, no cotidiano. O que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje, o que você está atravessando hoje, é o Senhor dizendo: eu estou usando isso para transformar a sua vida, porque você vai chegar lá preparado, porque eu vou concluir o que eu tenho para fazer na sua vida, mas primeiro eu vou fazer isso no cotidiano, no dia a dia. Tem alguém entendendo que eu vim pregar aqui, irmão? Eu já poderia terminar, você teria entendido, sim ou não? Aí ele diz assim, ó: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. O que o Senhor está falando com Jeremias? Quando Jeremias profetizava, dizendo para o povo se arrepender, senão eles seriam levados para a Babilônia, o povo está dizendo: isso é impossível. Por que isso é impossível? Porque se eu saio de Jerusalém, eu estou longe do templo. Se eu estou longe do templo, eu estou distante do altar. Se eu estou distante do altar, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem perdão de pecado. Se não tem perdão de pecado, não tem relação com o divino. Então Deus não vai fazer isso com a gente. Deus vai tirar o templo da gente? Deus vai tirar o altar da gente? Isso é impossível. Aí agora o Senhor está falando: Jeremias, desce a casa do oleiro. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se a nação não priorizar o altar, se a nação não priorizar a intimidade, se a nação não priorizar o relacionamento, se não tiver diálogo, se não tiver relacionamento, então para que o povo está em Jerusalém? Para que o povo permanecer em Jerusalém? Para que ter culto? Não adianta ter culto se eles não buscam intimidade, se eles não buscam revelação, se eles não buscam intimidade. Jeremias, desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmão, tem coisa na Bíblia comigo que ia dar muito errado, irmão. Imagina se eu sou Jeremias, o Senhor está falando com Jeremias, o Senhor fala assim: Jeremias, desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. O verso começa assim, ó: e veio a minha palavra do Senhor. Quem é que está falando de Jeremias? O Senhor. Aí o Senhor fala: então Jeremias, ó, desce lá porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Eu falo: Senhor, o Senhor já não está falando aqui? Então fala aqui. Para que me fazer descer lá embaixo para eu poder ouvir as suas palavras se eu já estou ouvindo as suas palavras? A pior coisa que existe é quando a pessoa fala assim para você: passa lá em casa amanhã que eu preciso muito conversar com você. Aí eu falo: não, fala agora, pelo amor de Deus. É porque nós é fofoqueiro, a gente quer saber, não é, irmão? Não, até amanhã eu infarto. Não é nem que a gente quer que é fofoqueiro, não, é porque a gente quer saber para orar. Não fala para orar. O que houve? O Senhor está falando assim: Jeremias, desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Sabe o que o Senhor está dizendo para Jeremias? Jeremias, no lugar eu falo, mas no ambiente eu me revelo.
O Senhor está dizendo assim: Jeremias, aqui no lugar você só vai me ouvir, mas é lá embaixo que eu vou me revelar, é no ambiente. Sabe por que você tem que descer? Porque quanto mais você desce, mais profundo fica. Quanto mais você cava, mais profundo fica. Irmão, aqui na igreja é o lugar onde o Senhor fala com você, mas é lá no seu quarto que é o ambiente onde Ele vai se revelar. Tem gente que está ouvindo Deus falar, mas Ele ainda não se revelou, porque não entra no quarto, tranca a porta. Jesus está dizendo: você precisa edificar um altar lá no teu quarto, para ter um encontro diário com Ele, porque na igreja Ele fala, mas é no ambiente que Ele se revela. Alguém está entendendo que eu vim pregar aqui? Tem gente que vai viver de fé a vida inteira, e é bom, irmão, é bom ter fé, porque senão a gente não se move. Mas o Senhor está dizendo: quando Ele fala, você ouve, e a fé vem pelo ouvir. Então tem gente aqui que está se movendo debaixo de fé, legal, mas existe um outro nível. Qual é o outro nível? É quando você prova, porque depois que você prova, você passa a ver. Olha o que a Bíblia diz: provai e vede. Então quando você ouve, você recebe fé, mas você só vê quando prova. Então tem gente que já tem fé, mas por que é que não está vendo? Porque ainda não provou. O Senhor me trouxe aqui para dizer: sabe quando é que você vai provar? É quando você abrir a porta do seu quarto, entrar lá dentro, trancado, dobrar os seus joelhos e começar a orar aquele que é todo poderoso. Aí Ele vai se revelar. Ei, aqui no lugar Ele fala e isso gera fé, mas quando você vai para dentro do teu quarto, você prova e você passa a ver. Existe um nível mais além. Que nível é esse, Elvis? Quando você começa a ver, porque a Bíblia diz assim, olha, no início de tudo o Senhor falou assim, ó: haja luz. O que é haja? É uma palavra, é oratória, é dialética, é discurso, é um som, e houve luz. Agora, houve luz é a materialização de um som. Tem gente que está só ouvindo, mas o Senhor está dizendo assim, ó: quando você prova, você passa a ver. Houve luz, agora você está vendo, você está sentindo, é onde você quer chegar. Aquilo que o Senhor está falando acerca da tua casa, acerca da tua família, acerca do seu ministério, vai se materializar. Aquilo que você está ouvindo vai se tornar uma realidade. Eu vim pregar para alguém. Se você quiser receber, levante a sua mão para receber. Aquilo que o Senhor tem falado acerca da tua vida, você vai parar apenas de ouvir, mas você vai provar e vai passar a ver. Chegou um tempo dele materializar aquilo que ele está falando acerca da tua casa, acerca dos seus negócios, acerca do teu casamento, acerca das tuas finanças. Ei, vem um tempo aonde ele vai materializar, porque você vai viver uma experiência. Aonde, Elvis? No teu quarto, com os joelhos dobrados, clamando o nome de Jesus, se relacionando com Ele. Ei, tem alguém aqui que vai edificar um altar na tua casa? Chegou a hora de você provar e começar a ver aquilo que você está ouvindo aqui nesse lugar. Ouvir é bom, irmão, mas a gente precisa provar. E o texto continua dizendo assim: desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Irmão, eu sou assembleano há 35 anos. Eu não sei se você vai acreditar, mas eu nunca havia pregado, mesmo sendo assembleano há 35 anos, eu nunca havia pregado sobre o texto de Jeremias. Nunca, irmão. Isso é impossível para um assembleano, irmão, impossível. Sabe por quê? Eu sempre entendi que Jesus é o centro da mensagem. Então, se você chegar no YouTube e digitar assim, Elvis Breves, e pegar qualquer pregação minha, você vai ver que eu estou lendo, 99% das vezes, você vai ver que eu estou lendo um texto dos evangelhos. Por que eu prego sobre os textos do evangelho? Porque aí eu vou estar falando de Jesus. Ah, Elvis, então não pode pregar Velho Testamento? Pode, não estou dizendo que não pode, mas para mim é mais fácil, eu me sinto melhor. Porque até agora eu falei de Jesus alguma vez? Acho que eu falei agora, porque eu estou pregando um texto do Velho Testamento. Se eu estou pregando o Novo Testamento, então eu estou falando de Jesus o tempo inteiro, porque Jesus é o ator principal do texto. Por que eu fui preparar uma mensagem sobre esse texto aqui? Porque me convidaram para pregar no lançamento de um CD de uma cantora, que o tema era Casa do Oleiro, então eu tive que pegar esse texto. Quando eu peguei esse texto, e eu li, agora na intenção de pregar, quando Jeremias desce à casa do oleiro, a Bíblia diz que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre a roda. Então o oleiro, ele estava sentado, a roda girando, o barro em cima da roda, e o oleiro com a mão molhada, manuseando o barro para confeccionar o vaso. Essa é a cena. Quando Jeremias chegou ali, a Bíblia diz que o oleiro já estava fazendo a sua obra sobre a roda. Lá no Rio de Janeiro, quando a gente pega a estrada lá em São Gonçalo, indo para Itaboraí, para aquela região ali, você vê na estrada aquelas casas com um monte de vaso lá de fora. E minha esposa sempre passa porque quer comprar um vaso daquele. Nunca a gente entrou ali dentro e a gente viu o oleiro trabalhando sobre a roda. A gente chega ali, tem alguém para atender a gente, para vender, mas eu nunca cheguei lá e me deparei com o oleiro confeccionando um vaso. Nunca.
Quando ele desceu na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando sobre a roda. Onde você quer chegar? Quando Jeremias chega, ele percebe, o oleiro está fazendo a sua obra. Não é porque você não está vendo que o oleiro não está trabalhando. Jeremias está profetizando por anos, dizendo, Deus não está fazendo, Deus não vai cumprir, não é possível, estou profetizando, e nada, irmão, você está aqui dizendo assim, Elvio, não tem um indício de que o Senhor está trabalhando na vida do meu filho, não tem um indício de que Jesus está trabalhando no meu casamento, não tem um indício que Ele está trabalhando na minha vida financeira. Sabe por que você está achando que não tem um indício? É porque você ainda não desceu, porque quando você descer, você vai perceber que desde o primeiro dia que Jeremias abriu a boca para profetizar, o oleiro já estava fazendo a obra sobre a roda. Você não está vendo, mas o oleiro está trabalhando, você não está vendo, mas ele está trabalhando para trazer seu filho de volta, você não está vendo, mas ele está trabalhando, sabe, na tua vida financeira, você não está vendo, ele está trabalhando no seu ministério. Eu não estou vendo porque não tem nenhum indício, é porque você só está no lugar. Quando você descer na casa do oleiro, você vai perceber que o oleiro já está trabalhando sobre a roda. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite, ei, o oleiro já está trabalhando sobre a roda, você ainda não viu, porque você ainda não provou, mas ele está dizendo, desce a casa do oleiro, porque quando você chegar lá, você vai se deparar com o oleiro fazendo a obra sobre a roda. Ele está trabalhando, irmão. Jeremias, quando você abriu a boca, a primeira vez eu já estava trabalhando. Irmão, tem coisas comigo que eu fico, olho para a Bíblia assim, eu falo assim, Deus é muito doido mesmo. Lembra Jacó, quando os irmãos venderam José? Aí Jacó chorando copiosamente, era o filho caçula dele, irmão. Era o filho que ele tinha um carinho mais especial, porque era o filho da velhice dele. Jacó chorando. Deus não podia chegar lá e falar assim, Jacó, olha só, fica tranquilo, seus filhos tudo endemoniado venderam José, mas eu tenho uma obra, fica tranquilo que daqui a pouco ele vai vir aqui, vai levar todo mundo para lá, mas ele precisa passar por uma experiência. Eu estou trabalhando no dia a dia dele, eu estou trabalhando no cotidiano, mas fique tranquilo, porque ele vai... Se ele fala para Jacó, Deus fala para Jacó, Jacó ia falar com a mulher dele, sim ou não? Jacó ia deixar a mulher sofrendo? Se Deus fala comigo, Elvis, seu filho não está morto, ele está lá no Egito, ele está lá como escravo, foi vendido como escravo. Eu falo para a Camila, e Camila fala assim, então você vende o apartamento, você vende o carro, você vai lá e compra ele. Sim ou não? Não volta aqui sem esse menino. Então, se Deus tivesse falado para Jacó, Jacó ia atrapalhar o propósito que Deus tinha na vida dele. Tem coisa que Deus não te fala, porque se Deus te falar, você estraga tudo, irmão. Sim ou não? Sim, irmão. Agora, José estava onde? José estava no lugar, irmão. José estava em Canaã. Se você chegasse lá no Cássio inferior e dissesse, Jacó, José, você queria estar aqui? Ele fala, não, eu queria estar lá com minha mãe, com meu pai lá, meus irmãos tudo endemoniados, mas pelo menos meu pai gostava de mim, deu uma túnica multicolorida, minha mãe me dava comidinha lá, cuidava de mim, eu queria estar lá. Se José ficasse em Canaã, que era o lugar, a vida inteira ele ia sonhar, porque no lugar você sonha, no lugar você projeta, no lugar você recebe aquilo que Deus tem para a tua vida, sabe, você coloca no papel, mas no lugar não vai sair do papel, irmão. Agora, quando ele é levado para o ambiente, para o Egito, é que ele começa a realizar os sonhos que Deus deu para ele no lugar. Então tem gente que nunca vive sobrenatural porque não quer sair do lugar. Agora, quando ele estava lá em Canaã, sabe que os irmãos chamavam ele? Sonhador. Lá vem o sonhador, olha o apelido, sonhador. Era um apelido pejorativo, irmão. Sonhador, vem menino que sonha. Esse menino sonha, o sonho dele é maravilhoso. Agora, quando os irmãos reconheceram ele lá no Egito, lá no ambiente, agora não é mais lá vem o sonhador, agora lá vem o governador. Ei, irmão, a nomenclatura acerca de você vai mudar, porque vem um tempo de governo para a tua casa, vem um tempo de governo para a tua família. Ei, irmão, chegou o tempo de governo, mas você precisa sair do lugar e precisa entrar no ambiente, porque é lá que o Senhor vai começar a cumprir aquilo que Ele falou para você no lugar. Alguém pode dar um glória mais empolgado, irmão? Quando Jeremias chegou na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando sobre a roda. Só que aí, irmão, me veio uma pergunta pelo Espírito. A roda do oleiro girava em que sentido? Aí eu fui pesquisar no Google, porque o Google às vezes revela. Irmão, a roda do oleiro gira no sentido anti-horário. Sabe o que o Senhor está dizendo para Jeremias? Jeremias está profetizando por anos e a coisa não acontece. Jeremias, você está profetizando por anos e não tem resultado. Jeremias, você está profetizando por anos e você não consegue performar. É porque o meu relógio gira no sentido anti-horário. Eu não trabalho com o seu tempo, eu não trabalho com o seu relógio. Porque o céu não é movido pela nossa convenção, o céu não se move pelo nosso tempo, o céu se move pela eternidade. E eternidade para mim não é um tipo de tempo, eternidade para mim é ausência de tempo.
Sabe por que nós estamos frustrados? Não estamos conseguindo ter resultado, não estamos performando, e a gente fica frustrado. Por quê? Porque a gente está olhando para o nosso tempo, para a nossa convenção, e a gente acha que está passando muito tempo, e o Senhor está dizendo: eu não trabalho com o seu tempo, eu trabalho com a ausência de tempo. Então descansa o teu coração, porque o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele não vai fazer baseado no seu tempo, Ele vai fazer baseado na ausência de tempo dEle. Sabe por que a gente está frustrado? Porque a gente está olhando para a nossa convenção, para o nosso tempo, e quando você olha para o seu tempo, você tem que olhar para o seu pulso, e quando você olha para o seu pulso, você olha para o chão. Agora quando você olha para a eternidade, irmão, eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Descansa o teu coração, porque o relógio de Deus não se move no teu tempo, não se move, sabe, no teu sentido, é anti-horário. A roda de Deus, o relógio de Deus gira no sentido anti-horário. É por isso que Jesus falou assim: não se preocupe com amanhã, com o que você vai comer, nem o que você vai vestir. Sabe por que não? Porque para você acessar o dia de amanhã, você tem que esperar da meia-noite 1 segundo, mas para Jesus acessar o dia de amanhã, Ele não precisa da meia-noite 1 segundo. Por que não? Porque Ele é o princípio, Ele é o fim. Por isso que Isaías 46:10 diz que Ele revela o fim no princípio. Por que Ele revela o fim no princípio? Porque o que Ele tem para fazer, não vai fazer, já está feito. É por isso que a palavra profética, irmão, quando ela é liberada, ela não entra pelo nosso tempo, porque se a palavra profética entrasse pelo nosso tempo, o que Ele está falando ainda vai se cumprir, mas a palavra profética, ela entra pela eternidade, e quando entra pela eternidade, não vai se cumprir, já se cumpriu. Não vai acontecer, já aconteceu. É por isso, irmão, que quando o anjo vai falar com Maria, o anjo fala no futuro, fala: Maria, você dará à luz um menino, e ele será maravilhoso, e ele salvará o mundo dos seus pecados, porque ela era uma adolescente. Então ele está falando a linguagem dela, porque ela ainda não fala a linguagem da eternidade. Mas lembra Isaías, porque o menino nos nasceu. Ele não está dizendo que o menino vai nascer, ele está dizendo: já nasceu, porque o profeta se move pela eternidade, ele se move pela ausência de tempo de Deus. Então tem gente aqui que está frustrado, é porque ainda não entendeu que você tem que se mover debaixo da eternidade, porque para a menina que ainda é imatura vai acontecer, mas para o profeta já aconteceu. O que ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, já está feito, irmão. Você só precisa amadurecer para mergulhar pela eternidade, para viver aquilo que ele já fez, irmão. Irmão, a gente está no ano da oração. Só que a oração não é um monólogo para você fazer Deus ter ciência daquilo que você deseja. Eu vou com calma. A oração não é um monólogo para você fazer Deus ter ciência daquilo que você deseja. A oração é um diálogo com Deus para você ter ciência daquilo que Deus quer. De novo, a oração não é um monólogo para a gente fazer Deus ter ciência daquilo que a gente deseja. A oração é um diálogo com Deus para a gente saber de Deus aquilo que Ele quer. A oração é um diálogo com Deus para eu saber o que Ele escreveu no livro dele acerca da minha vida. Porque se eu sei o que Ele escreveu no livro dele acerca da minha vida, então por que eu vou me preocupar com o futuro? Para que eu vou ficar expectativando o futuro, irmão? Expectativa é pecado, irmão. Você fica expectativando o futuro. Expectativa é incerteza. A gente não vive debaixo de incerteza. A fé não vem para gerar na gente uma expectativa de futuro. A fé vem para gerar na gente uma convicção do eterno. Se eu sei o que Ele escreveu no livro dele acerca da minha vida, então não me preocupo com o futuro, porque eu não vou ver o que eu desejo, eu vou ver aquilo que Ele escreveu. Tem alguém entendendo? Mas como que eu vou saber o que Ele escreveu no livro dele? Eu estou dizendo assim, o que eu faço quando eu vou orar, irmão, eu começo orando assim, eu começo orando, adorando. Começa adorando. Sabe por que eu começo adorando, não começo orando? Porque quando você ora, sabia que Deus pode enviar um anjo? Você está orando lá na sua casa, está pedindo a Deus uma bênção, uma vitória. Aí o Senhor olha no céu e fala assim: qual anjo que não está fazendo nada? Vem cá. Leva lá a vitória lá, pode levar, leva lá. Agora, quando você adora, Ele não pode enviar um anjo, irmão. Quando você adora, Ele mesmo vem. Começa adorando. Aí depois que você sente assim que o negócio já virou, aí agora você pede tudo que você quiser, irmão. Vai pedindo, pede, pode pedir. Depois que você terminar de pedir tudo que você tem para pedir, agora fica em silêncio e deixa o Espírito Santo falar ao teu espírito aquilo que Ele escreveu no livro dele acerca da sua vida. Elvis, alguma vez Ele já falou com você? Graças a Deus não, que você falou, sai correndo do quarto, irmão, eu tenho medo. Não, mas o Espírito fala ao meu espírito o que Ele escreveu no livro dele. Se eu tiver que assinar um contrato, eu não vou sentir paz para assinar, se não for para assinar. Se eu tiver que começar um relacionamento, terminar, irmão, o Espírito Santo vai me fazer sentir o que eu preciso fazer, porque eu dei o tempo para Deus falar, porque só a gente fala, quando Deus vai falar, a gente sai, e Deus fala. Não é chato a pessoa te deixar falando sozinha? Na hora de Deus falar, tu sai. Oração não é monólogo, oração é diálogo, irmão. Fala assim, oração não é monólogo, oração é diálogo. Deixa eu correr para terminar. Quando Jeremias chegou, a roda estava girando no sentido anti-horário e o Senhor estava confeccionando ali o vaso. Só que a roda só estava girando porque Deus estava pisando no pedal. Existe um pedal
que o oleiro pisa para a roda girar e ele começar a trabalhar com a mão. Quem aqui lembra que a avó tinha uma máquina de costura que ela ficava pisando para poder... Quem lembra? 65 anos. Não é? Então, ela só está costurando porque o pé está em movimento. O oleiro só está trabalhando porque o pé está em movimento. Sabe o que o Senhor está dizendo para Jeremias? Jeremias, sabe por que as pessoas não recebem? Sabe por que as pessoas até recebem vitória, até recebem bênção, mas elas não têm intimidade? Porque elas vêm pelo que eu tenho na mão para entregar. Na mão está a bênção, na mão está, sabe, o milagre, na mão está a prosperidade, na mão está a cura, na mão está a porta aberta, mas no pé está a intimidade. O Senhor está dizendo assim: você quer que eu trabalhe com as mãos? Você quer receber o que está na minha mão? Você quer que eu trabalhe? Você precisa desce a casa do oleiro, você precisa ir para os pés, porque se você não tem os pés, não adianta você receber o que está na mão, irmão. A minha avó dizia assim: Elvis, nunca troca os pés pelas mãos. Eu me arrisco a dizer, irmão, que quem está aos pés de Jesus, porque tem intimidade, não precisa nem ficar de pé para receber, é Ele que se inclina para tocar em quem está aos pés. Jeremias desce a casa do oleiro, Jeremias, chega por baixo, chega adorando, irmão. Irmão, é por isso que quando aquela mulher entrou na casa de Simão, você sabe que existe um mistério nos pés de Jesus, sabia disso? Gênesis 3,15, o Senhor falou assim: da semente da mulher vai nascer um, e esse vai fazer o que com a serpente? Vai pisar na cabeça da serpente, irmão. Faz sentido pisar na cabeça da serpente, irmão? Não, cobra você pega pelo pescoço com a mão, sim ou não? Mas por que ele está dizendo que vai pisar? Porque a serpente fala de tentação, e tentação você só vence com os pés, não com as mãos. Já que a gente falou de José, lembra que José estava na casa de Potifar? A mulher de Potifar veio seduzi-lo. O que ele fez? Meteu o pé, porque só mete o pé quem está aos pés. Quando aquela mulher entrou na casa de Simão com o perfume, lembra? Ela pegou o perfume e espirrou no pescoço de Jesus? Ela derramou aonde? Faz sentido passar perfume no pé? Eu passei perfume quando saí do hotel, passei no pescoço. É porque o meu pescoço fede? Não, se fosse por fedor, eu passava no pé. Mas a gente não usa perfume porque o pescoço fede. É porque é o lugar onde as pessoas vão ter mais contato com a gente. Você vai abraçar a pessoa, ela vai sentir o cheiro. Você vai beijar, ela vai sentir o cheiro. Você vai conversar com ela, vai sentir o cheiro. Ela vai passar, vai sentir o cheiro. Então você passa perfume na parte do corpo, onde as pessoas vão ter mais contato com você. Quando aquela mulher entrou na casa de Simão, ela derramou os pés. Ela está dizendo: é onde eu quero ter mais intimidade contigo, é aos pés. Jeremias desce a casa do oleiro. Eu vou terminar agora, irmãos. Uma vez, eu queria comprar um acordeão, uma sanfona. Eu queria aprender a tocar acordeão. Não sei de onde veio esse gosto, porque o meu nome é Elvis. Aí eu falei: vou comprar uma sanfona. E aí, irmão, um amigo falou assim: Elvis, compra no site eBay, que é um site americano que você compra por leilão, porque o acordeão é um instrumento muito caro. Muito caro. Mais ou menos aí você vai pagar uns 10 mil. Então você compra por lance. E às vezes você entra na sala no dia do leilão, não tem ninguém. Então tem um lance mínimo que é barato. Aí ele comprou vários instrumentos por esse site. Eu fui, achei uma lá, fiquei esperando o dia e o horário, entrei na sala, só tinha eu e mais outra pessoa. Aí eu dei um lance, o cara deu um lance maior do que o meu, eu dei um lance maior do que o dele, deu um lance maior do que o meu, repreendi, dei o terceiro lance, ele não deu mais o lance, eu ganhei o acordeão. E aí o vendedor conversando comigo, eu falei: agora o que eu faço? Ele falou: eu posso enviar de avião ou de navio. Eu falei: qual é a diferença? Ele falou: de avião chega em 7 dias, de navio vai demorar uns 3 meses. Qual que você acha que eu escolhi, irmão? Avião. Irmão, eu paguei mais caro pelo transporte do que propriamente o lance do acordeão. Eu acho que ele nem ganha dinheiro no lance, ele ganha dinheiro com o transporte. Irmão, eu falei: eu quero de avião, porque a gente gosta de encurtar o tempo, irmão. A gente gosta de que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora. A gente paga o preço para o negócio acontecer mais rápido. Eu fui lá e paguei. 7 dias se passaram, não chegou o acordeão. 14 dias nada, 21 dias nada, 28 dias nada. É porque eu só sei até 4 vezes 7, mas nada de chegar. Aí eu falava com o cara, eu falei: meu amigo, cadê o negócio, irmão? Já tem mais de 28 dias. Não, eu coloquei. Me dava o código de rastreio, eu colocava o código de rastreio, dava mercadoria inexistente, eu falava com o site para cancelar, o site não me respondia. Irmão, quase 4 meses depois, eu tinha amaldiçoado ele, a mulher dele, os filhos e a 5ª geração dele. Irmão, quase 4 meses depois eu estou chegando em casa, minha mãe era solteira ainda, minha mãe chegou e falou: chegou um papel aqui do correio, você ir lá no correio, tem um negócio lá. Irmão, diante de Deus, eu não lembrava, eu estava tão frustrado que eu não lembrava mais do acordeão. Fui lá no correio, peguei a senha, entreguei para a menina do balcão, aí ela veio com uma caixa, passou embaixo do balcão. Quando eu olhei aquela caixa, eu falei: não acredito que é o acordeão. Meu Deus do céu. Quando eu rasguei a caixa, que eu abri, era o acordeão. Eu falei: não acredito. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo? O Espírito Santo me deu quase um versículo bíblico, era para estar na Bíblia isso, irmão. O Espírito Santo falou assim: Deus não retarda a sua bênção. O retardado é que não quer esperar. Fala assim para quem está do seu lado: Deus não retarda
a sua bênção, o retardado é que não quer esperar. Fala assim, entendeu o retardado? Não, fala não, estou brincando. Irmão, o Espírito Santo falou assim para mim, Elvis, tem gente me pedindo a bênção para eu colocar no avião, mas eu coloco no navio. Eu paguei, irmão, para vir no meu tempo, mas o cara botou no navio. Chegou quase 4 meses depois. Então, enquanto eu murmurava, enquanto eu reclamava, estava dentro do navio vindo para minha casa. Tem gente aqui que não está entendendo o que Deus está fazendo. O Senhor está dizendo assim, descansa o teu coração, porque está dentro do navio. Está indo na direção da tua casa. Descansa a tua alma, irmão. Está dentro do navio. Daqui a pouco o anjo do correio bate lá na tua casa e diz assim, ó, você ficou frustrado, você ficou ansiosa, você ficou angustiada, porque você estava esperando chegar no seu tempo, mas eu coloquei dentro do navio para chegar dentro da minha ausência de tempo. Dilma Rousseff. Irmão, descansa o teu coração. Está dentro do navio, indo na direção da tua casa. Mas está demorando. Está dentro do cronograma de Deus. Mas tem muito tempo já. O Senhor está dizendo, descansa o teu coração, porque eu estou trabalhando no dia a dia, no cotidiano. Se você reclama do cotidiano, Ele bota lá para frente, irmão. Se você murmura do cotidiano, do dia a dia, no que Ele está fazendo, no período que Ele está te preparando para cumprir o que Ele tem na sua vida, Ele só vai botando para frente, Aí o navio para ali no porto, aí não era nem para parar, dá uma parada também. Então descansa o teu coração. Você não está entendendo, você não está percebendo, mas continue glorificando, continue dizendo, Senhor, eu sei que está dentro do navio, vindo na direção da minha casa. Descansa a tua alma. Fique de pé aí em nome de Jesus, senão não vou terminar. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 45:9. Ai daqueles que discutem com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? Ou diz, esse seu vaso não tem alça? Irmão, não discute o que o Senhor está fazendo com você. Você fala, Senhor, eu queria ser isso no teu reino, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Não, irmão, quem é o barro para discutir o que o Senhor quer fazer? Não, mas esse vaso não tem alça, esse vaso não é assim, esse vaso é assado. O Senhor está dizendo, descansa o teu coração, irmão. Sabe quando é que você descansa acerca do que Ele está fazendo? É quando você confia no talento do oleiro. O oleiro está fazendo a sua obra. Jeremias, sabe por que eu não cumpri ainda a profecia? Porque eu estou dando tempo para a nação de Israel se arrepender. Porque ele profetizava para quem frequentava o templo. Jeremias ficava no caminho do templo, as pessoas passavam, ele profetizava as pessoas indo para o templo. Então Deus está dizendo, se as pessoas que frequentam o templo não são transformadas, como que eu vou transformar a nação? Sabe quando é que o Senhor vai transformar Curitiba? Quando os frequentadores do templo começarem a descansar acerca do que Ele está fazendo. Irmão, toda ansiedade vai cair por terra hoje. Toda angústia vai cair por terra hoje. Toda depressão vai cair por terra hoje. Porque a sua casa é um ambiente de céu na terra. A sua casa é um ambiente de céu na terra. Seus filhos não irão deixar a sua casa debaixo de uma emoção, sabe, doentia, não. Os seus filhos estarão sendo cuidados, porque o pai crê, mesmo na falta, porque a mãe descansa, mesmo em meio às lutas. Vocês vão mandar uma mensagem para o filho de vocês, está faltando, a porta fechada, a gente não está entendendo, mas nós cremos no oleiro, nós cremos naquele que pega o barro, e Ele é poderoso para confeccionar um vaso, em nome de Jesus. Até a falta na tua casa é para treinar os seus filhos, até a falta na sua casa é para os seus filhos entenderem que aí dentro existe um Deus que provê, até a enfermidade dentro da tua casa é para mostrar para os seus filhos que existe um Deus que é poderoso para curar, até a porta fechada na tua casa é para os seus filhos entenderem que quando uma porta se fecha na terra, existe um Deus que abre uma janela no céu. Então põe a mão no seu coração, Pai, joga por terra toda preocupação, Senhor, joga por terra toda angústia, todo medo, Senhor. As pessoas estão, Senhor, tão doentes, Senhor, o mundo está tão acelerado, Senhor, as pessoas estão tão desesperadas para que as coisas aconteçam, Senhor, num tempo recorde. Mas nós não estamos aqui, Senhor, para viver o nosso tempo. Nós estamos aqui para mergulhar pela eternidade, porque nós queremos viver a ausência de tempo do Senhor. Nada e nem ninguém terá poder de tirar do nosso coração a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus eu profetizo essa ansiedade deixando aí a tua alma agora, essa angústia deixando a tua alma, esse medo, essa depressão, essa insônia caindo por terra agora, na autoridade que há no nome de Jesus.